Eu vou gastar meu inglês hoje. Next level. 5 minutos de inglês só nessa frase aqui. Mas next level significa o próximo nível, uma próxima estação. Todos nós, irmãos, prestem atenção. Precisamos viver uma nova estação, um próximo nível. Ou viveremos eternamente a estagnação. Se você não tomar cuidado, a sua vida vai estar sempre te levando a um próximo nível. Naturalmente, você precisa seguir um próximo nível na sua vida. Deus está sempre nos levando a viver uma jornada de fé. Fala, jornada de fé. Então hoje eu vou falar sobre isso. Domingo passado eu falei sobre o discipulado, mas hoje, irmãos, em nome de Jesus, eu quero que você viva essa palavra, porque essa é a mentalidade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Eu fico imaginando o Éder e a Nívia. Cara, eu louvo a Deus pela vida desse casal, porque há 10 anos atrás, quando eu fui no Japão, esse casal foi testemunha daquilo que, a gente testemunhou lá. Esse casal, há quanto tempo você está lá junto com o pastor Hélio? Na mesma igreja? 14 anos. Imagine quantas coisas vocês viveram junto naquela igreja. E eles estão me falando que eles estão com o segundo culto e que o templo já está pequeno. Vamos aplaudir o nome de Jesus? Estão falando do Japão, que é 0, alguma coisa de cristão numa nação. Então, irmãos, quando você decide, em nome de Jesus, a viver uma jornada de fé, Amanda, não tem nada que te para. Amém? Não é uma caminhada de um dia, não é uma caminhada... irmãos, presta atenção, plantador de alface é diferente de plantador de pinheiro. Amém? Quem planta alface, irmão, gosta de resultado para amanhã. A alface você planta hoje, daqui uma semana ele nasceu, você já está, Mas um plantador de pinheiro, de árvores grandes, precisa de um processo E por isso que eu quero, em nome de Jesus, que você viva essa jornada de fé. A tua transformação vem pela renovação da tua mente. Chama-se metanoia. Fala, metanoia. Coloca para nós, Lucimara, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Hoje nós vamos ler esse texto de Romanos, mas também nós iremos estudar sobre a história de Gideão. Então você vai abrir bastante a Bíblia. Então olha para frente, você que não trouxe a Bíblia, senão eu vou esperar você abrir aí o teu texto bíblico. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2 diz o seguinte, na versão ali na NVI. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereça o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Fala, culto racional. Versículo 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Fala, renovação da mente. Para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho 3 verbos aí que eu quero que você fale novamente. Fala assim, experimentar, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Quero que em nome de Jesus, feche os olhos rapidinho que eu quero orar para que você esteja conectado com essa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor esteja ministrando poderosamente o nosso coração nessa palavra e que o Espírito Santo possa colocar e achar um bom solo fértil dessa palavra em nome de Jesus. Amém. Quero que você anote uma frase em nome de Jesus para que você preste atenção no que eu vou falar. Muitos são aqueles que se arrependem para serem salvos, mas poucos são aqueles que se arrependem para viverem o reino de Deus. Eu vou repetir. Irmãos, tem muita gente que se arrepende dos seus pecados, buscam a Jesus para ser salvo. E a vida deles se resume a isso. Eu já sou salvo, sentado e satisfeito. Já viu aquela expressão? SS? Salvo, sentado e satisfeito. Mas tem poucas pessoas que buscam um arrependimento diário para viver o reino de Deus estabelecido aqui na terra. Então, quando João Batista falava assim, olha, vocês precisam se arrepender,
Em outras palavras, eles falam assim: olha, vocês precisam mudar a mentalidade de vocês, porque o reino chegou. Jesus está aqui e ele está mudando a nossa forma de pensar. Porque a maioria daquelas pessoas, quando ouvia João Batista acerca do reino do Messias, eles achavam basicamente que o reino de Deus seria estabelecido aqui na terra por um reino político. É só olhar muitos de vocês, de nós, há 2 anos atrás, quando houve a política está chegando agora. Irmãos, deixa eu te falar, irmãos, a nossa mentalidade de reino não é político. Homem nenhum vai trazer salvação para nós, homem nenhum vai trazer segurança. A nossa segurança não é política, a nossa segurança é na eternidade, é Jesus Cristo, é o nosso Senhor e Salvador. Ele como que nos dá essa certeza de caminhar onde nós iremos para o céu. Quem está aqui comigo, diga amém. Arrependimento é metanoia, é mudança de mentalidade. Fala, mudança de mentalidade. Irmãos, Deus tem uma boa, agradável, perfeita vontade para a nossa vida, para cada um de nós que estamos aqui. Só que a participação de viver esta vontade de Deus depende do sim a viver um arrependimento. Fala, arrependimento. Irmãos, não existe uma vida nova sem arrependimento. Quem está aqui comigo, diga amém. Irmãos, não existe uma vida nova sem arrependimento. E eu já falei sobre isso, porque arrependimento é uma mudança de rota. Quando dizemos sim a Jesus, isso está no nosso espírito, irmãos, que ele foi regenerado, Jesus nos salvou. Quem foi salvo já por Jesus aqui? Tem algum salvo por Jesus aqui? Eu sou salvo por Jesus, irmãos. Glória a Deus. Quando nós já dizemos sim, o nosso espírito já foi regenerado. Só que tem uma luta dentro de nós, irmão, chamado alma. Fala alma. Sabe o que é alma, irmãos? O que reside na nossa alma? Nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Corpo é esse aqui. Esse aqui já me falaram hoje que eu comecei a engordar um pouquinho. É o corpo. Depois do corpo, Pedro, eu tenho a minha alma. O que é a alma, irmão? É onde reside os meus, fala assim, pensamentos, sentimentos e vontade. O nosso espírito, irmãos, presta atenção, o nosso espírito, quando nós entregamos a Jesus, ele já foi regenerado, mas a nossa alma e nosso corpo não. Amém, irmãos? É por isso que você em Jesus, a tendência natural, irmão, é você pensar nas coisas desse mundo, porque a sua alma é tendenciosa às coisas da carne. A obra de Cristo em nossa vida, ela é perfeita e completa, não tem como você melhorar a cruz. Deixa eu dar uma ajuda para Jesus aqui nesse processo de transformação. Não tem como melhorar, meu irmão, mas o Espírito Santo reside no meu espírito, mas ainda tem um desafio na minha jornada. Sabe o que é, irmãos? A minha alma. Fala, alma. Meus sentimentos. Irmãos, quem já teve sentimentos que não foi de Deus? Você fala assim, Deus, como eu tenho esse pensamento? Tem alguém aqui, irmãos? Não acontece com vocês, né? Só acontece comigo? É verdade? Quem já acordou assim na segunda-feira e falou assim, Deus, é segunda-feira, poderia ser sexta-feira. Quem já passou aquela sensação assim, Deus, que sentimento terrível que eu estou tendo. Que vontade ruim que eu estou tendo, que desejo pecaminoso. Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto nós estivermos na nossa jornada, essa vai ser uma área que nós sempre precisaremos levar aos pés da cruz. Quem está aqui comigo, diga amém. Eu falando sobre Next Level, é um próximo nível. Esse é um dos grandes desafios, irmãos, que eu e você precisamos ter. É os novos desafios que Deus vai nos dar e que nós vamos enfrentar na nossa caminhada cristã, irmã. A nossa mentalidade vai precisar mudar. Diga amém. Nós alcançamos o próximo nível quando nós alcançamos esse processo de arrependimento. Fala assim, o arrependimento é um processo. Fala comigo, arrependimento é um processo. É uma caminhada, irmãos. Entenda uma coisa. A natureza do evangelho é: venha como você está. Mas o amor de Jesus por sua vida é tão grande que ele não permite que você continue da mesma forma como você chegou. Quem está entendendo aqui, diga amém. Sabe o que é, irmãos? Jesus fala assim, venha como você está.
Mas o amor de Jesus é tão grande para conosco que ele fala assim: eu não vou permitir que você continue da forma como você chegou. Quem está melhor do que quando chegou na presença de Jesus, irmãos? Glória a Deus. Eu vejo a vida de vocês e eu vejo vocês cada vez melhor. Sabe por quê, irmãos? Porque uma vez que a gente se encontra com esse Jesus que nos transforma, ele vai nos renovando de glória em glória. Porque Jesus tem sempre um próximo nível, fala um próximo nível. Deus está sempre se levando a um próximo nível. Eu vou falar sobre Davi, irmãos. Mas Davi não enfrentou Golias de cara, irmãos. Primeiro Davi enfrentou uma barata. As meninas essa semana tiveram que enfrentar 2 baratas. 3 baratas. Não foi qualquer barata, foram 3 baratas. Mas, por que eu estou te falando, irmãos? Deus está sempre nos promovendo a desafios maiores. Tem gente que reclama de problema, irmãos, mas eu aprendi uma coisa, irmãos: problema é só para quem tem maturidade de amadurecer. E toda vez que você enfrenta um problema, você vai sair mais forte do que ele, amém? Davi, quando enfrentava os pequenos predadores, Deus estava treinando, porque lá na frente vinha Golias. Amém, irmãos? Fala assim: a minha jornada de arrependimento é um processo. Irmãos, quem lembra quando você começou a andar? Claro que você não lembra, mas eu vou te fazer uma pergunta. Quem lembra quando você começou a andar de bicicleta, por exemplo? Foi de primeira, assim, igual ele, saiu andando? Não. Irmãos, eu não sei você, mas eu tenho uma cicatriz até hoje. Isso significa uma queda terrível de bicicleta. Eu quase fui para a glória. Se você olhar, não vai olhar, que eu vou perceber que você vai olhar a minha cicatriz. Essa cicatriz eu deveria ter, Pedro, uns 6 anos, igual o Pedrinho. O Pedrinho, filho do Pedro, testou o quanto o nosso muro é forte. Cicatriz, irmão, significa que você passou por problemas que te fez mais forte do que ontem. Amém, irmãos? Então não reclame. Agora, se você tiver que resumir essa mensagem, anote essa frase: Deus é contra uma mentalidade de sobrevivência. Fala assim: Deus é contra uma mentalidade de sobrevivência. Sabe o que é uma mentalidade de sobrevivência, irmãos? Muitos crentes pensam que o evangelho se resume a ficar uma vida de contagem regressiva para a volta de Cristo. Quem já lembra, irmãos? Quem lembra daquelas histórias? Jesus está voltando logo. Irmãos, e vai ser o evento mais glorioso para a igreja. Amém, irmãos? Olha aqui, irmãos. Ei, olha aqui. O evento da volta de Jesus vai ser uma festa para a igreja. É terrível para o mundo. Mas quem já ouviu aquele pregador que fala assim: toma cuidado, crente, que Jesus está voltando? Parece que bota medo na gente, né? Sim ou não? Tem gente que tinha medo até de dormir à noite, porque Jesus poderia vir à noite e você poderia ficar. Não, irmãos, para nós como igreja, para nós que estamos vivendo esse processo de arrependimento, a volta de Jesus vai ser como um dia de um casamento. Vai ter docinho no final, vai ter aquele bolo gostoso, vai ter aquela entrada triunfal, vai ser um evento único. Amém, irmãos? É festa, é um evento que vai causar medo para quem é de fora, mas para quem é da igreja, vai ser um evento lindo, amém? Agora, nós como cristãos, irmãos, com uma mentalidade apenas de sobrevivência, a gente fala: Jesus, volta logo, eu não vou fazer isso porque eu vou para o inferno. Não, irmãos, enquanto nós estivermos aqui, a nossa mentalidade está no céu, mas nós vamos viver como se o céu estivesse aqui na terra, amém, irmãos? Que o mundo vai de mal a pior, a gente já sabe. Você não precisa ligar o jornal amanhã. Agora, presta atenção. Mas enquanto nós estivermos aonde Jesus nos enviar, será céu na terra. Quem está aqui comigo, diga amém. Agora, para com uma mentalidade de sobrevivência. A contagem regressiva, irmãos, será aquela contagem assim: 10, 9, 8, mas para celebrar a volta de Jesus. Mas enquanto Jesus não voltar, irmãos, nós vamos
celebrar aquilo que Deus está fazendo aqui hoje. Amém, irmãos? É uma mentalidade daquela pessoa que diz: desde que eu não perca, eu estou feliz. Quanto que ficou ontem Brasil e Uruguai? 0-0. Ontem eu fui comer alguma coisa lá na Praça do Japão e o sogro do Flávio falou: eu preciso ir porque tem um jogo do Brasil e Uruguai. Aquilo me despertou: Brasil, vou assistir o Brasil. Você acredita que eu dormi? Ficou 0-0? Presta atenção. É muito ruim quando você assiste um time que você sabe que não espera nada. Quem lembra da seleção de 82? Tá aqui o Glicério. Não, eu nem lembro, ele nem tinha nascido ainda. Zico. Hein? Todo mundo já sabia, não era Zé? Não nasci. Não tá. Na época de Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, na época do Senna, irmãos. Quem lembra do domingo de manhã? Que muitos de vocês faltavam o culto para assistir o Senna. Brincadeira. Mas, sabe por quê, irmãos? É muito bom quando você vai presenciar aquilo que te traz vitória. Agora, sabe qual que é o grande problema, irmãos? Quando já temos uma mentalidade assim: desde que empate, que não perca, tá bom. Quem está me entendendo aqui, irmãos? Muitos de nós adotamos essa mentalidade: desde que não perca, irmãos, tá tudo bom. Desde que eu sobreviva o próximo mês, está tudo bom. E essa não é uma mentalidade do céu para as nossas vidas. Nós temos que celebrar cada desafio que Deus coloca. É por isso que Romanos 12:2 diz o seguinte: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação. 2 verbos que é importante a gente anotar aqui, irmãos. Fala transformar e se renovar. Transformar e renovar, ele tem a ver com forma. Sim ou não? Quem gosta do Play-Doh? Vocês lembram do Play-Doh ou não? Quem nem criança sabe que é aqueles brinquedinhos de fazer massinha. Transformar, se amoldar, irmão, é você se amoldar àquela forma. Transformar é você transforma, mas dependendo da onde você vai se transformar, você transforma na imagem e semelhança de alguma coisa. O que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês não podem se transformar e se amoldar às coisas desse mundo, mas transforma a mente. Fala mente. Fala assim, mentalidade. A forma desse mundo, irmãos, está mudando todo dia e toda hora. Irmãos, toda hora tem uma moda. Toda hora tem uma notícia, o mundo toda hora está mudando. O que é errado ontem é considerado certo hoje. O que era vergonhoso ontem, hoje é aplaudido. O que Paulo está dizendo aqui é: não deixe que o mundo formate a sua cabeça. Não deixe que o mundo dite seus valores. Não permita que o mundo formate o seu modo de pensar e de agir. Presta atenção numa coisa em nome de Jesus. Para que você tenha uma vida transformada, agora você tem que ter uma mente transformada. Fala, mente transformada. Mas nós precisamos ter a nossa mente transformada em arrependimento a Jesus. Mente transformada. Ao invés de rendermos ao relativismo desse século, devemos olhar para um padrão que é perfeito: Jesus. Jesus não muda, irmãos. Ele é ontem, hoje e será eternamente. Esse é o nosso padrão e está valendo hoje em nome de Jesus. Quem está aqui comigo, diga amém. Agora, quem quer saber, irmãos, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Isso não te torna mais sábio do que ninguém, sabe por quê? Se eu fizer isso com todo respeito para qualquer andarilho aí, ele também vai querer saber. Isso não te torna mais especial que ninguém. Sabe uma coisa? Conhecer a vontade de Deus não é causa, mas sim uma consequência. Fala, consequência. De você se expor a esse arrependimento. De você se expor a essa jornada. Deus vai te amoldando, Deus vai te mostrando essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida todos os dias. Para eu conhecer a vontade de Deus em minha vida, eu devo me apresentar. Falar apresentar.
Aí é onde entra o texto, irmãos. Coloca o versículo 1, Lucimara, por favor. Irmãos, peço que pelas minhas agora que se ofereça como corpo, sacrifício vivo. Antigamente, irmãos, todo mundo sabe que nós tínhamos, no Antigo Testamento, se imolava um cordeiro, oferecia uma oferta, e aquela oferta era posta no lugar daquele sacrifício. Aquele era um sacrifício. Olha, agora em Jesus, nós somos esse sacrifício. Quem está aqui comigo, diga amém. Irmãos, para você conhecer a vontade de Deus, agora você não tem que terceirizar, agora você precisa se apresentar. Não se experimenta a vontade de Deus terceirizando aquilo que Deus quer fazer com você. Muita gente deixa de experimentar a vontade de Deus simplesmente terceirizando aquilo que Deus quer fazer com você. Tem coisas que é específico para você. E você não vai poder falar, fulano, ora por mim, não. Você tem que se apresentar, fala assim, eu preciso me apresentar. Diga assim, eu preciso me apresentar. Sabe, irmãos, a salvação não é um fim, mas o início de uma jornada. Fala, a salvação não é um fim, mas o início de uma jornada. Olha aqui para mim. Tem uma frase do Carlito Paz, que eu gosto muito, irmão, dessa frase, que diz o seguinte: a igreja não é um ponto de chegada, mas um ponto de partida. Quando nós chegamos na igreja, irmãos, que é a reunião dos santos, do povo de Deus, não é que tudo acabou. Eu vejo muita gente falando assim, não, eu deixei os vícios, agora acabou o vício. Eu deixei aquela minha vida devassa, agora acabou tudo. Não, irmãos, é agora que começa, sabe o quê? Uma nova vida, novos sonhos, novos projetos. Quando você chega na presença de Deus, é aí que Deus começa a te usar poderosamente para viver tudo aquilo que você nasceu para viver. Quem está aqui comigo, diga amém, em nome de Jesus. Depois de se apresentar, irmão, vem a transformação. Amém, irmãos? Fala aqui comigo, depois de eu me apresentar, é que vem a transformação. Quando você se apresenta, irmãos, é que Deus começa a trabalhar em você. Tem muita gente que é salva, mas que não vive um chamado. Tem muita gente salva na igreja, vai para o céu, mas não vai ter nenhuma pedrinha lá no céu. Chama-se galardão. Tem muita gente que é salva, é boa, mas não prospera, porque não se apresenta para viver tudo aquilo que Deus tem para ela. Quem está aqui comigo, diga amém. Fala assim, a partir de hoje, eu vou me apresentar ao Senhor Jesus. Pedro, eu me apresentei lá no tiro de guerra lá da minha cidade. Sabe o que é apresentar? Você coloca o seu documento e fala assim, você não sabe o que vai acontecer com você, mas você se apresenta. Você é obrigado a se apresentar. Você entrega seus documentos. E o sargento fala assim, quem é teu pai? Quem é tua mãe? O que você veio fazer aqui? Aí me orientaram. Você quer servir nesse exército? Aí me orientaram. Não quero não. Aí o sargento pega e fala assim, é desse que eu gosto. Me meteram uma pressão, me deram um chá de banco. Aí no final ele falou assim, você só não vai servir por excesso de contingente. Agora deixa eu te falar, irmãos, olha aqui para mim. Será que nós teríamos coragem de apresentar a nossa vida diante de Deus e falar assim, Senhor, está aqui a minha vida. O Senhor pode fazer dela o que o Senhor quiser. Se não se apresenta, não há transformação. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fala. O tema da minha mensagem é Next Level, próximo nível. Nós não vamos acessar, irmãos, nós não vamos acessar o nível que Deus tem para nós se a gente não se apresentar. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18 diz, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Irmãos, eu preciso explicar esse texto, porque hoje lendo esse texto, caiu um véu dos meus olhos e eu vi esse texto. Eu quero em nome de Jesus, assim todos nós, fala assim, todos nós,
com a face descoberta. Fala assim, a face descoberta. Contemplamos a glória do Senhor. Olha, irmãos, olha aqui. Todos nós, quando nos apresentamos diante de Deus, com os nossos olhos abertos, contemplamos a glória do Senhor. Vocês estão aqui comigo, sim ou não? Estamos sendo transformados segundo a imagem com glória cada vez maior. Fala assim, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Sabe o que o texto está dizendo, igreja? Olha aqui. Com minha mente desvendada, eu estou sendo transformado com glória cada vez maior. É uma crescente, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor. O texto também fala assim, contemplando como por espelho. Sabe o que está dizendo? Imagine você no espelho. Lá em casa tem um espelho. Minha esposa hoje mesmo fez isso. Olhou no espelho. Você já olhou no espelho, irmão? Tem dia que você fala assim, Jesus, me ajuda. Mas tem gente que fala assim, que legal. Você se vê, sim ou não? O texto está dizendo o seguinte, quando você se apresenta diante do espelho, você foi transformado o tamanho, que agora o que você olha não é você, mas contemplando a glória do Senhor na sua vida. Quem está aqui comigo, diga amém. Presta atenção, irmãos. Quando nós olhamos por um espelho, o que reflete? Sabe o que Paulo está dizendo? Quando você se posicionar, se apresentar diante de Deus, assim como você se posiciona, não veremos mais o nosso reflexo, e sim de Deus em nossas vidas. Nós precisamos nos apresentar e ser transformado pela presença de Deus, ao ponto daquilo que refletir em nós, não seja nós, mas a glória de Deus em nossas vidas. Deus quer nos levar a um nível maior de glória, irmãos. Quanto mais nós contemplamos a Deus, mais nos tornamos parecidos com Ele. Olha aqui, igreja. Quanto mais você contempla a presença de Deus, mais você se parece com Ele. Você se parece com aquilo que você contempla. Eu vou repetir, para você não dormir, em nome de Jesus. Olha aqui. Você se parece com aquilo que você contempla. Você reflete aquilo que está diante dos seus olhos. Você repete aquilo que você ouve. Você reproduz aquilo que você vê. Você fala aquilo que você lê. É por isso, irmãos, que muitas vezes, com todo respeito, irmãos, motivação, irmão, diz que é igual banho. Todo dia você tem que tomar, senão vem o cheirinho. Sim ou não? Irmãos, não tem como, irmãos, eu me expor de segunda a domingo às 5h59 e depois ir para a igreja e querer refletir a glória do Senhor. E no final ainda fala o ministro não cantou direito. Que injustiça, Sueli. Sabe por quê, irmãos? Nós refletimos aquilo que nós contemplamos. Entenda uma coisa. Se você não está andando se você está andando com a mesma glória de 10 anos atrás, tem alguma coisa errada com o seu evangelho. Porque Deus está sempre nos levando a um próximo nível. Quem está aqui comigo, diga amém. Irmão, se você está vivendo de coisas que aconteceu com você há 10 anos atrás, tem gente que é maravilhoso para contar aquilo que aconteceu no passado. O que aconteceu hoje? Qual foi a experiência que Deus te marcou hoje? Qual foi a mentalidade que Deus mudou hoje? Qual foi o nível que você acessou da presença de Deus hoje? Como foi a sua semana que te levou a um nível maior? Às vezes eu chego para os meninos e falo assim, filhão, como é que você está? Corrido. Eu falei, eu prefiro você correndo do que você parado.
Tem uma expressão, o pastor Renato lá do Chile, ele falou o seguinte: é melhor você parar um boi no chifre do que empurrar uma vaca de baixo para cima a ladeira. Amém, irmão? Pesou aí o churrasquinho de hoje, hein? Sabe por quê, irmãos? Porque é muito melhor nós sermos transformados de glória em glória. E aí, não vai dar tempo, e eu vou passar rapidamente sobre a história de Gideão. Parte do nosso processo de transformação é alcançar níveis maiores de glória. Fala, níveis maiores de glória. Fala assim, níveis maiores de glória. Nós precisamos, irmãos, encarar a nossa vida não como um parque de diversão, mas com cada vez níveis maiores de desafio na nossa vida. Davi, quando encontrou Golias, ele falou: esse cara é grande, mas o meu Deus é muito maior. Era um nível maior de glória. Existem acessos, irmãos. O próximo nível não acha que vai ser mais fácil do que onde você está. Vai ser sempre maior. E glória a Deus por isso. Deus não dá nenhuma luta que a gente não tenha capacidade em Cristo de nós suportarmos. Gideão, ele adotou como estilo de vida essa mentalidade de perdedor. Juízes capítulo 6, 7, conta a história de Gideão, e eu vou resumi-la dessa seguinte maneira. Eu falei sobre o time que joga para vencer e o time que joga para empatar. É o time retranqueiro. Quem gosta de futebol sabe disso. Sabe o que é o time retranqueiro? Você olha, ele entra no campo, você sabe pela expressão que ele vai perder. Eu gosto de UFC. Eu gosto de vez em quando assistir algumas lutas de UFC. E de vez em quando a gente vê na expressão de um vencedor, da forma como ele entra. E Gideão estava numa fase na vida dele que ele tinha adotado uma postura de alguém que nasceu para perder. Sabe, irmão, Gideão foi um juiz em Israel que liderou a libertação do seu povo da opressão dos midianitas. Fala, midianitas. Eu vou contar para você como eu conto para Débora, tá bom? Para você entender. Papai conta uma história que eu nunca ouvi na Bíblia. Gideão, ChatGPT, me ajuda a contar uma história. Então Eli, segura aí que não é para dormir. A história de Gideão, irmãos, é muito lembrada por episódios em que ele derrotou um grande exército. Quem lembra da história de Gideão? Qual foi o tamanho do exército? Qual foi o tamanho do exército de Gideão? Aê! Só um, como o José falou. Glória a Deus. Irmãos, 300, fala 300. Mas essa foi a batalha que ele ganhou. Mas antes, Gideão estava malhando o trigo no lagar. Gideão, todos os anos, o povo de Israel, escravo, tinha suas colheitas saqueadas. Ao ponto, irmãos, de que eles escondiam as suas colheitas dentro das cavernas. Eles escondiam, porque os midianitas iam e saqueavam, roubavam. Imagine você trabalhar. Nós já fazemos isso, né? A gente trabalha e paga imposto. Só que eles levavam tudo. Gideão era filho de Joás. E sabe, ele pegou uma nação idólatra. O povo adorava um Deus chamado Baal. O mesmo Deus de Israel agora já não era. Então, eles eram roubados, saqueados. Eles agora adoravam um Deus que não era um Deus verdadeiro. E ele tinha a sua vida saqueada. Você já se sentiu roubado, irmãos? Terrível. Você já sentiu a sua vida dando só para trás? Era Gideão. Eles não se preocupavam mais com as coisas do Senhor. Estava lá Gideão, malhando o trigo no lagar, sendo saqueado, roubado.
E eles ficavam cada vez mais empobrecidos. Sabe aquela fase que você vive, onde você dá um passo e parece que dá 5 para trás? Era assim que Gideão se sentia. Escondido em cavernas, reclusos, sentindo o peso da opressão. Só que houve seus remanescentes que começaram a clamar. Começaram a clamar. Olha aqui, irmãos, em nome de Jesus. Eu não sei como é que você entrou aqui essa noite, mas se tem uma coisa que quebra qualquer crise, seja ela qual for, é o poder da intercessão e da oração. Em nome de Jesus. Você está aqui comigo, diga amém. Não importa a situação que esteja, comece a orar e interceder. E Deus ouviu a oração e o clamor. E um anjo do Senhor, a gente sabe que é uma teofania, Jesus se apresentou para Gideão. E o próprio Senhor, Jesus fala assim: homem valente. Diga assim: Jesus sempre fala quem eu sou, ainda que o mundo diga o contrário. Amém. Sabe, irmãos, como hoje nós precisamos viver essa experiência. Porque Gideão, se sentindo oprimido, ele estava com a sua mentalidade para baixo. Sabe, irmãos, pare de querer garantir apenas sobreviver. E comece a crer naquilo que o Senhor diz através da sua palavra. Ei, homem valente. Ei, meu servo. É assim que Deus nos olha. Deus nunca olha para você, irmão, como um derrotado, como alguém que precisa de ajudas externas. Irmãos, Deus é dono do ouro e da prata. Se Ele quiser fazer algo na sua vida, Ele vai fazer. Porque dentro do seu coração existe um propósito maior. Gideão, tipo crente evangélico. Eu gosto dessa expressão, crente evangélico. Não quer mais ser sal da terra e luz do mundo. É o crente evangélico. Ele não salga nada. Ele fala igual todo mundo, ele mente igual todo mundo, ele negocia igual todo mundo. É o crente evangélico. Mas o discípulo de Jesus não é assim. Fala assim, não é assim. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, são 8h39. Eu quero que em nome de Jesus que a gente possa romper com essa mentalidade de escravo, com essa mentalidade de escravidão. E eu quero que em nome de Jesus você comece a romper. Aqui a gente tem o Pedro, tem o Tico, são profissionais de altíssima qualidade. A gente sabe qual que é a diferença entre termômetro e termostato. Qual a diferença do termômetro e termostato? E o termômetro? Em outras palavras, o termômetro, ele chega em média temperatura. O termostato, irmãos, ele diz a temperatura que quer estar naquele lugar. O termômetro, irmão, é aquele crente que chega amanhã, antes de orar, de buscar a presença de Jesus, ele fala assim, deixa eu dar uma olhada no Instagram, deixa eu ver o que estão falando no mundo. É o termômetro. Depende da maneira que ele vê, o dia dele já acabou. O termostato fala assim, não importa o que esteja acontecendo, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, e é debaixo dessa palavra que eu vou viver. Você é termômetro ou é termostato? Para em nome de Jesus de pensar assim. Como igreja, como discípulo de Jesus, devemos ter a atitude semelhante à de um termostato. Irmãos, nós temos aqui os irmãos aqui, lá do Japão. O pastor Domingo tem uma história que a história é bonita depois de contada. Esses irmãos estão, quantos anos lá? 24 anos no Japão. 13 anos que eles não vinham aqui. Posso contar por que vocês vieram? A irmã Nívia veio porque, infelizmente, o pai dela veio a falecer. Não foi, Nívia? Imagine o preço que ela teve que pagar de estar lá, vivendo um propósito que Deus direcionou na vida dela. Mas ela está lá no Japão por um propósito maior. Existe um preço a se pagar, irmãos, por ser termostato. Fazer a diferença numa nação onde ninguém ouviu falar sobre Jesus.
Qual que é a sua temperatura que você tem medido, irmãos? 3 coisas, e eu vou partir rapidinho. 3 coisas que Gideão, ele teve que encarar. Medo de si mesmo. Fala assim, medo de si mesmo. Então virou Juízes 6, de 14 a 16, diz o seguinte. Juízes 6, coloca para nós, Lucimário, Juízes 6. Vocês estão aqui comigo, igreja? Vocês estão aqui comigo? Posso continuar para terminar aqui? Porque hoje você vai sair com a mentalidade de alguém que nasceu para viver níveis de glória maiores daquilo que você pensou ou imaginou, amém? Eu gosto de uma frase, e eu não sei quem falou, eu acho que essa frase é minha. Você nasceu para dar certo, amém? Então se virou o Senhor para ele, para Gideão, e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. É o Senhor falando por Gideão. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, como que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre. Como eu usei essa frase? Olha de onde eu nasci. Olha a família que eu vim. Irmãos, para você vencer na vida, para você viver os propósitos que Deus tem para a sua vida, você precisa lidar com os seus medos. Fala, eu preciso lidar com os meus medos. Irmão, repete comigo em nome de Jesus. Fala assim, eu preciso lidar com os meus medos. Olha aqui para mim, irmãos, enquanto você não lidar com os seus medos, você não vai dar certo. Porque o inimigo o tempo todo vai querer dizer e ferir o teu coração dizendo que você não dá certo. Olha de onde você veio. E muitas vezes nós somos como Gideão. Nós terceirizamos a culpa. Olha de onde eu nasci. E o Senhor está dizendo, não foi eu que te mandei, Gideão. Gideão, ao ouvir sua real identidade, teve que lidar com seus medos. Fala assim, eu preciso lidar com os meus medos. Fala assim, em nome de Jesus, crê nisso, eu preciso lidar com os meus medos. Eu tenho um tempo todo que lidar com os meus medos, irmãos, é a minha segurança. E você também. Não deixam a sua insegurança e o seu medo te paralisar. Você não é o que as pessoas dizem, você é o que o Senhor diz. E o Senhor diz para Gideão, não foi eu que te mandei, então vá, Gideão. Dentro da visão, irmãos, eu gosto de pensar nisso. Anota uma frase aí, em nome de Jesus. Dentro da visão de Deus para a sua vida, existe 3 coisas: provisão, proteção e capacitação. Pedro, o que Deus tem para a sua vida, meu filho, tem provisão, Ele vai prover tudo. Segunda coisa, o que Deus tem para a sua vida, Amanda, Ele tem capacitação, Ele vai te capacitar. Sabe aquele lugar que você fala assim, como que eu vou me entender? Eu te coloquei e é eu que vou te capacitar. E a terceira coisa, Deus tem proteção. Fala assim, proteção. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, diz o Senhor. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Se Deus te mandou, Ele vai prover, Ele vai te proteger e Ele vai te capacitar. Segunda coisa, Gideão tem que lidar com o medo das pessoas. Fala, medo das pessoas. As pessoas vão querer te causar medo. Olha o que diz Juízes 6, 27. Gideão, no processo de libertação do povo, irmão, eu estou resumindo, tá? Ele teve que destruir os altares de Baal. Zé, e sabe que naquele momento, sabe quem que estava adorando Baal? Os pais de Gideão. Os tios, os primos, imagina o churrasco de domingo. Que muitos de vocês, eu e você, muitas vezes nós vamos, e só tem você de crente. E tem as músicas de Baal. Tem as bebidas de Baal. Aí a gente fica assim com vergonha. Não sei o que, isso e aquilo. Não, irmãos. Gideão teve que enfrentar o medo das pessoas. Fala assim, eu tenho que enfrentar o medo das pessoas. Sabe aquela situação, André? O midianita fala assim, não vai dar certo isso. Aí ele teve que
Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Aqui Gideão já entrou na jornada de obediência. Fala assim, na minha jornada de obediência, eu obedeço. Pegou seus homens, mas com medo da sua família. Fala, medo da sua família. Irmãos, quem já teve medo dos seus parentes, irmãos? Deus te falou, olha, Deus me deu uma ideia, Deus me deu um sonho. Aí tem o teu tio, tem o teu primo que fala, isso não vai dar certo, isso é coisa da sua cabeça. E geralmente são esses que ferem teu coração. Irmãos, presta atenção, em nome de Jesus, na sua jornada de busca e viver o próximo nível, você vai ter que romper com medo das pessoas, com medo da sua família e dos homens da cidade. Fez tudo de noite, durante o dia, não durante o dia. Às vezes, com vergonha, a gente deixa de contar aquilo que Deus tem. Irmãos, fala assim, eu tenho que vencer o medo das pessoas. Estou bem resumindo. Terceira e última coisa. Gideão teve que lidar com o medo de perder. Fala, medo de perder. Irmãos, quem tem Jesus não tem nada a perder. Eu vou repetir de novo. Quem tem Jesus não tem nada a perder. Eu vou repetir de novo para você acreditar e crer nisso. Quem tem Jesus não tem nada a perder, irmãos. Eu me lembro quando eu e minha esposa viemos para cá. Chegamos nesse lugar, eu falei, Deus, e agora? O que vai acontecer? Como que vai ser as coisas? Um domingo, eu estou pregando para 1000. 1000 é uma força de expressão. No outro domingo eu estou aqui, eu e minha esposa, com 1. E Jesus falando, foi eu que te trouxe, é eu que vou te capacitar, é eu que vou te proteger e é eu que te enviei. Amém, igreja? Você precisa perder o medo de perder. Foi até redundante. Seja ousado. Juízes 7, 2-3 diz o seguinte, disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está comigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou, apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Sabe qual é o resumo disso? Fala 32.000 homens. Gideão juntou 32.000 homens para guerrear contra os 33. Cadê? Estive tremendo e vim embora 22.000 homens. Fala 22.000 homens. E depois ele falou, é homem demais. Sabe por quê, irmãos? Porque se eles fossem com esse exército desse tamanho, não ia ter espaço para a glória de Deus. Sabe por quê? Eles iam dizer que aquela vitória tinha sido do Senhor. Irmãos, olha aqui para mim. Eu e você precisamos abrir espaço para que Deus seja glorificado na nossa vida. Irmãos, tem muita gente que fala assim, não, pastor, quando tiver tudo certinho, eu vou servir ao Senhor. Mentira! Só vai servir, irmãos, quando você tiver esse espaço para que Deus faça a obra dele na sua vida. É muita gente, é muita coisa. Deixa o meu espaço nessa vida aí. Sabe, irmãos, enquanto você não abrir espaço para Deus agir na sua vida, você vai agir, mas no final você vai falar, foi por minha causa. Não, Deus quer ser glorificado na sua vida do início ao fim. Diga amém. É por isso que Deus, ele gosta dos impossíveis. É por isso que Deus olha para as causas impossíveis e fala assim, eu vou rir dessa situação, porque eu sou o Deus das coisas, das causas impossíveis. E Gideão, eu fico imaginando, Gideão, Deus, só 300, diga assim, só 300.
Só 300, Senhor. E Deus fala, só 300. E Deus dá a estratégia. Coloca a senha aqui, coloca a senha lá e vai com a senha aqui. Não é recurso, é dependência. Quem está aqui comigo, diga amém. Não é recurso, é dependência. Sabe, irmãos, se você está preparado para viver os propósitos de Deus, esteja preparado para desagradar o coração das pessoas. Eu vou repetir, que talvez você não entenda. Se você quiser viver o next level, o mais profundo de Deus, esteja preparado para desagradar, Glicério, as pessoas. Porque nem sempre você vai agradar pessoas. Entre agradar pessoas e agradar o Senhor, agrade o Senhor. Deus tem níveis de confiança que nós precisamos viver. E a unção de Deus para cada um de nós, ela é progressiva. Não ache, não ache que Deus, que você vai estar fazendo as coisas, por acaso Deus, eu vou te usar. Vem cá, você não está fazendo nada? Deus não trabalha com desempregado, irmãos. Essa expressão é minha, tá? Deus não trabalha com gente à toa. Deus só trabalha com quem tem propósito. Deus não usa qualquer um. Deus usa vaso que vai ser para a glória dele. Sabe por que muitas vezes você não vai prosperar na sua vida? Porque se você prosperar com o coração que você está hoje, você vai desagradar o coração de Deus amanhã. Eu falei, Deus, faz o que o Senhor quiser nessa igreja. Se possível for, eu saio de lado, mas que o teu nome seja glorificado, amém? Vocês estão aqui comigo? Vamos ficar em pé, irmãos.